Sejam bem-vindos. Murilo, bem-vindo, Murilo. O palco é de vocês, meninos. Oi. Oi. Todos os dois estão ok. Boa tarde, pessoal. Então, eu vou passar a palavra para os palestrantes já, mas só fazer uma introdução que, primeiro que eu trabalho com essas três figuras aqui, e eles são muito especiais lá no nossa construção de soluções cognitivas, e a gente vai abranger temas hoje que não só direcionado a bots e essas coisas que vocês estão vendo de robôs para todo lado, mas focado na experiência do cliente mesmo, né? Então, a gente vai extrapolar um pouco a questão de bots e compor dentro de uma jornada do cliente completa. Então, vamos ter experiências de casos reais aqui com o nosso colega Murilo, e eu vou iniciar com ele as palavras e vamos passar até a curadoria, para a gente ter uma jornada de vivência completa do cliente. Vai lá, Murilo. Pronto, agora sim. Está funcionando. Bem, é prazer estar aqui, a convite do banco. Hoje eu tô desde julho trabalhando com esse pessoal, o time do Labs. Estou muito feliz de estar aqui. E eu vou contar um pouquinho para vocês a experiência que eu venho tendo trabalhando com inteligência cognitiva. Trata-se inteligência cognitiva como inteligência artificial com capacidade de aprendizado, né? Então, assim como uma criança, ela vai crescendo e vai tomando forma. Existe muito trabalho envolvido, muitas pessoas. E, basicamente, eu vou contar um pouquinho da história, também trabalhando num projeto fora daqui, que foi o Manual Cognitivo da Volkswagen. Ele veio substituir o manual do carro de papel, né, aquele que você tinha que ficar procurando 20 mil folhas até encontrar uma resposta. E a gente agora tem uma interface conversacional onde você pergunta, ele responde, assim como você também ainda tem um apoio visual ali para você se interagir. E por que hoje é importante a gente... Não está funcionando. Alguém pode passar o meu slide? Inteligência artificial hoje já é realidade, né? Então, é muito importante nós, designers, desenvolvedores e pessoas de produto, aprender a lidar e a construir essa experiência, né? Como a gente, até o Caio falou na palestra passada, existe muita expectativa, né, dessas inteligências. Então, é muito importante a gente aprender e estamos aqui para compartilhar experiências. Hoje a gente tem três grandes formatos, né, conhecidos aí de inteligências artificiais. Uns que são 100% por voz, outras que são apenas gráficas, como é o caso do chatbot, né? E também a gente tem os assistentes virtuais, que você tem tanto o apoio visual quanto a voz também para se interagir. Pode passar. Beleza. E o que a gente espera, né? O que os usuários esperam em uma interação com inteligência artificial? A gente espera o quê? Tempo de resposta. O Wagner falou ontem, né, o tanto que é importante essa questão de a gente ter um retorno no sistema em si, né? Linguagem natural. Quando a gente está conversando com uma pessoa, o que a gente espera, né? Espera ser entendido, né? E ter um retorno disso. E outro, né, que é o que todo time de UX prega, né, que seja fácil de usar. E o que os usuários não esperam de uma inteligência artificial? O inverso, né? Exatamente o inverso. Lentidão de sistema, não ser entendido e também se sentir perdido. A gente vê muito em conversa, nesses novos formatos, como o Amazon Echo, que a gente não tem um apoio visual, que as pessoas muitas vezes se sentem perdidos. Legal. Agora eu vou contar um pouquinho, né, como é que é o processo de construção, um pouco do que eu aprendi, né, vivenciando isso no dia a dia.
Bem, como é que a gente começa a construir uma solução nova, um trabalho de design novo, né? Porque a experiência digital é resolver problemas, né? E para isso a gente precisa de quê? Entender as expectativas dos usuários, né? E como é que a gente começa fazendo isso, né? Pesquisa. Então, até ontem tivemos a Nancy aqui, dando um baile, a Kelly ali também do lado, que são grandes nomes aí da pesquisa do Banco do Brasil. E o que a gente tem que buscar nessa pesquisa quando vai tratar de inteligências conversacionais, né? Qual o posicionamento da marca, né? Qual o tom de voz que a sua inteligência vai ter? Isso é muito importante. Quem são as pessoas que vão utilizar a sua solução, né? O Caio veio aqui falar também muito da questão de pessoas com deficiências visuais, né? Como é importante a usabilidade hoje em qualquer solução que você vai desenhar, né? Isso é muito importante. E que tipos de técnicas que a gente utiliza, né, no dia a dia para validar essas coisas? Acho que as que eu mais utilizo são as entrevistas de profundidade, né, e o teste de usabilidade, que aí você consegue aprender muito com o seu usuário, né? Bem, no manual cognitivo da Volkswagen, a gente teve um time enorme trabalhando, tanto da Volks quanto o da IBM também. E, de fato, a gente mapeou muito bem assim, quem são as pessoas que iriam consumir essa solução. Esse é um exemplo, né, de um formato já fechado de uma pessoa que ia utilizar o que a gente estava propondo resolver. Então, no caso da Cláudia, acho que é a frase que resume muito bem, meu carro não pode me deixar na mão, né? Bem, agora eu vou falar um pouquinho de interações relacionadas a esses formatos, né? Bem, a primeira coisa nossos usuários eles já estão sendo influenciados por outras soluções, né? Eu vi um caso agora há pouco que me chamou muita atenção ali, que é exatamente essa ideia que eu quero passar aqui. Quem aqui trabalha no edifício BB? Alguém? Legal. Todo mundo utiliza a máquina de café lá? Quem toma café aqui? Legal. Vocês estão acostumados aqui a apertar o botão e descer o copinho, né? E aí, alguém aqui apertou o copinho ali e fez o café descer? Legal. Então, assim, é muito importante a gente observar os usuários, porque uma mudança, né, de comportamento pode gerar confusão, né? Então, e qual que era o exemplo que a gente observou quando a gente foi trabalhar no manual cognitivo? Por mais que a gente tenha maneiras de você chamar o computador para te ouvir, a gente trabalhava o manual com a base de uma busca por texto e também você poder usar a voz. E já de cara a gente percebia que mesmo estando no topo da solução, as pessoas pressionavam, né, para falar. Porque todo mundo hoje em dia usa o WhatsApp, né? E as pessoas já aprenderam quando você vai falar, você aperta e pressiona. Legal. Então, mas tudo a gente precisa observar o contexto, né? Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, o WhatsApp, você está numa conversação direta, é muito importante que você tenha fácil essa interface de você falar. Agora, quando a gente trabalha com, por exemplo, o Waze, você pode ter abordagens diferentes, né? Você pode estar, às vezes, num local público ou então você está no banco de trás do Uber, está achando um caminho estranho e, cara, eu quero ver por onde ele está indo. Aí você quer ficar ali por trás, você não quer se expor, né? E também, dependendo do contexto, o próprio motorista do Uber, né? Como ele não pode digitar, ele usa a voz ali para falar para onde ele quer ir. Dicas relacionadas à interface, né? Pessoa com o computador, né? Quando a gente vai lançar uma nova inteligência artificial, uma das coisas fundamentais é, de fato, a gente oferecer ao usuário o que a nossa inteligência artificial realiza. Porque as pessoas não sabem o que ela faz. Então, isso você ajuda a trilhar o caminho inicial dela e trazer uma experiência melhor já no começo do uso. Outra coisa importante, feedbacks visuais, né? A gente tem em interfaces que a gente tem um apoio do gráfico e da voz,
a gente tem que sempre apelar para o uso de feedbacks visuais. As microinterações estão aí para isso e também todo o apoio de cor e tudo mais. Ontem falamos também da questão da cor. Mesmo em devices que você tem a interação 100% por voz, a gente vai ter em algum momento ofertas e feedbacks visuais. E isso é algo que eu estava até conversando com o Caio ali fora, né? Essa tendência, né? Que a indústria normalmente ela tenta resolver o problema da maioria das pessoas. Infelizmente, né? As pessoas deficientes que têm algum tipo de deficiência visual ou cognitiva, elas não são maioria, né? E como é que nós designers, ajudamos, né? A construir soluções que pensem no maior número de público possível, né? É um outro desafio. Bem, uma coisa que parece básica também em conversas, né, é exatamente o controle do volume, né? Eu imagino que todo mundo aqui já recebeu um vídeo no WhatsApp que deixou a gente com vergonha quando deu play, né? Então, poxa, muitas vezes você olha, por exemplo, o Waze, você tem um controle de voz muito mais sofisticado, mas muitas vezes o que a gente precisa é o play e pause, sabe? Tira esse negócio daí, sabe? É bem importante também. Um outro exemplo também é limitar o número de opções quando a gente tem conversa por voz, né? A gente sabe que as pessoas, os humanos, a gente tem limitações cognitivas, né? E acho que um grande exemplo disso é a URA de qualquer atendimento, né? O famoso 9 opções. Chega no final das 9, você volta para o começo porque você não lembra mais, né? Então, isso é até uma tendência hoje em call center, está reformulando o URA para ter menos opções. Isso é um ótimo exemplo de relações com interfaces conversacionais por voz. Outra coisa muito básica, né, que quando você está trabalhando com interfaces gráficas, evidenciar a resposta ao resultado, né? Aqui é um exemplo da Siri, quando você fala, né, que ela consegue entender o que você fala, ela traduz isso em texto, mas ela dá destaque de fato no retorno, né? Por quê? Porque o seu olho, o foco vai direto para o que interessa. No manual cognitivo da Volks, a gente tentou trazer um pouco disso. Eu vou mostrar algumas peças. Como é que a gente torna a nossa interface mais visual e interativa, né? A gente teve palestras muito legais ontem sobre gamificação, o próprio Lima hoje também. Como é que a gente mantém, né, o nosso público sempre engajado, né? E com isso, né, a gente tentou trazer muito a questão de você utilizar de cards, interar, poder ter zoom, poder ter ilustração, né? Trabalhar com passo a passo. Quando você, por exemplo, precisa ligar a bateria de um carro com o outro para dar uma carga. Eu não sei fazer isso, né? Então, como é que a gente ensina isso para as pessoas? É muito difícil. Então, quanto mais a gente tem possibilidades de trazer elementos, trazer voz, trazer conteúdo, a gente vai trazer uma experiência mais única e melhor, né? Aqui, falando um pouquinho dos testes, né? O que a gente observou, né? No manual cognitivo, a gente tem uma feature muito legal, que é o Visual Recognition, né? Que é o reconhecimento visual a partir da câmera. E, basicamente, ela foi ofertada exatamente para a gente descobrir o que é aquela luz no painel, né, que a gente não sabe o que é. E para você ver o tanto que a questão dos testes são importantes. A gente observou, né, que quando as pessoas iam tirar, é a primeira vez que a gente via as pessoas tirando fotos de um painel. Então, algumas pessoas aproximavam, outras pessoas afastavam, uns enfiavam dentro do volante, assim, uma coisa muito louca. E qual que é o mundo ideal para reconhecimento visual, né? A gente trabalha pensando num alinhamento perfeito, que seria o caso de cima, né? Fica muito mais fácil de reconhecer. Mas o que acontece quando a gente tem poluição no meio, né? O nosso robô, às vezes, não entende. E isso faz com que... Isso pode prejudicar a nossa experiência. Então, basicamente, a gente trabalhou alguns conceitos para ajudar a ter um menor esforço cognitivo nisso, né? Por exemplo, vídeo é muito bom para ajudar a gente a ter até esses exemplos, né? Outra coisa é a experiência acompanhada, né? O cara tirou foto, a gente faz um passo a passo do que ele tem que fazer e tentando mostrar com exemplos também. E, por fim, se der tudo muito errado, né?
cara, lista tudo que você tem e deixa o cara escolher. Volta, né? Nem sempre a experiência vai ser perfeita. A gente está em tempo de maturidade, então é muito importante a gente estar, no fim, resolvendo o problema do usuário. E nem sempre a gente consegue dar a melhor experiência, mas com o tempo e com muito esforço das pessoas, a gente consegue chegar numa solução muito melhor. Bem, eu vou mostrar um pouquinho dessa solução para vocês. Morreu o som. Está no computador? Tudum. O Volkswagen Virtus chegou e junto com ele uma novidade incrível, o manual cognitivo. Em uma parceria exclusiva entre a Volkswagen e a IBM, ele é fácil, prático e super interativo. Vamos ver como funciona? Qual a capacidade do porta-malas? A capacidade máxima que o eixo traseiro do Virtus suporta é de 790 kg e o volume do porta-malas é de 521 litros. Viu? O Virtus é o único carro do mundo com a tecnologia de inteligência artificial Watson da IBM. E o cliente ainda consegue agendar revisões pelo aplicativo, clicando no menu Serviços. E para você, vendedor, obter o manual cognitivo é muito simples. Baixe o aplicativo na Google Play ou na Apple Store e cadastre-se com os dados do Virtus de Test Drive de sua concessionária. Use sempre, principalmente quando for fazer um test drive com o cliente. Vamos lá? E hoje eu estou aqui com o Adriano, que será o nosso cliente. Tudo bem, Adriano? Tudo bom, Fábio? Antes de começar o test drive, mostre para o cliente como funciona o manual cognitivo fazendo algumas perguntas. Por exemplo, qual a potência do motor? O motor do seu Virtus é o 200 TSI Total Flex, se estiver usando... É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Murilo. Só uma curiosidade do Murilo, ele compõe as nossas salas ágeis e é bem engraçado que a gente tem o nosso Kanban, né, estrutura ágil e tal, preocupado com as entregas, aí ele vai lá e constrói um outro Kanban do lado com a experiência do cliente, né? Chega todo dia e fala, pô, mas o que é esses papelzinhos aqui? É porque ele está preocupado com não só os nossos bots, como que a gente vai entregar soluções, mas a preocupação dele é tudo que ele colocou na palestra, né? A experiência completa do cliente. Então, é formidável o trabalho dele. Tá? Vou passar agora para o Léo. O Léo também compõe as nossas salas ágeis lá de chatbots e soluções cognitivas em geral. Ele vai passar um pouco da experiência dele com a gente. Tudo bem, gente? Boa tarde. O conteúdo que a gente vai conversar hoje não fala exatamente necessariamente sobre essas experiências com inteligência artificial. Quem já tem feito a trilha de User Experience com a gente na DTech, que ultimamente tem sido mais centralizado no André, tem recebido uma orientação de sempre observar variantes muito importantes no desenho de uma experiência, no momento que você vai planejar e ofertar uma proposta de valor, que é, principalmente, pensar nas pessoas, viabilizar uma proposta de valor e sempre observar o contexto. E principalmente isso, né? O desenho de experiências formidáveis, a oferta de experiências formidáveis, ela é pautada principalmente nessas duas variáveis. O enquadramento de pessoas que têm propósitos e motivações ao contexto que elas estão inseridas. Para começar, tentar ilustrar isso de alguma forma, vamos comparar experiências diversas em diferentes contextos. Vocês conhecem o Isaquias Queiroz. O Isaquias, ele é um novo ídolo nacional. O Isaquias, ele ganhou 3 medalhas de ouro na Olimpíada. Não, perdão, ele ganhou 2 medalhas de prata e uma de bronze nas Olimpíadas, se eu não me engano. Foi uma justiça muito grande ele não ter recebido o ouro de melhor cabelo dos Jogos Olímpicos. Ele é tri ou tetracampeão mundial, não lembro. Ele
dias atrás venceu o maior nome do esporte, que é o grande rival dele, num desafio especial entre os dois. E eles estão treinando muito forte para o Mundial do ano que vem, para duelarem novamente. Ele é um cara carismático, as pessoas gostam dele, ele é ídolo na cidade, chamam de Senna da Bahia. Eu não lembro exatamente o nome da cidade dele, eu odeio esse tipo de comparação. Ele é o Isaquias. O Isaquias, ele, quando era menino, na cidade dele, houve um projeto social de incentivo à prática de esportes. Ele se inscreveu, começou a jogar futebol, e por alguma razão, acho que até por brincadeira, incentivo da galera, ele começou a praticar remo, canoagem, em várias modalidades, em vários tipos de embarcação também ele disputa, acho que 2 ou 3. Começou como brincadeira, isso virou a profissão, e hoje o Isaías como atleta é um sucesso, né? Espero que continue assim, com o carisma e a humildade dele, e continue nos trazendo alegrias, né? Aí a gente olha um menino ribeirinho lá da região amazônica, que rema 2, 3 horas por dia para ir à escola, todos os dias. Esse menino não teve escolha, assim, não foi... Embora que não estou dizendo que o Isaías foi favorecido. Quem já viu alguma reportagem sabe que a infância dele foi muito difícil. Talvez tão difícil ou mais do que a desse menino que esteja remando aí para ir para a escola, né? Mas eles estão em diferentes contextos praticando a mesma atividade com diferentes propósitos. E isso acontece ao longo dos séculos, com experiências que vão se modificando, convivendo durante as mesmas épocas e sempre se modificando. Por exemplo, no período medieval haviam guerras. Hoje em dia você pode praticar esgrima sem promover uma carnificina. Você pode praticar arco e flecha sem matar um animal para caçar, para comer, embora ainda haja caça em algumas regiões do mundo. Você, numa guerra, avança pelo território inimigo, quebrando as linhas de defesa do seu inimigo, até chegar ao castelo dele, usar a sua artilharia para derrubar o castelo, tomar posse, quando está frente a frente com o rei. Você está fazendo um gol, você está jogando futebol, você está jogando basquete. A maioria dos esportes, se a gente for pesquisar, eles nasceram ou do trabalho ou da guerra, se você for fazer uma relação como essa, né? Eu não vejo uma mulher estivadora, é difícil ver por aí, eu já sei de casos. Mas eu tenho certeza que a campeã mundial de levantamento de peso ia deixar muitos estivadores nos portos do Brasil com vergonha. Nós interagimos todos os dias com ferramentas disponíveis dentro de determinado contexto e com propósitos diferentes, dependendo de quem esteja interagindo. E tudo isso acontece entre indivíduo, pessoa, com o propósito que ela tem dentro de um meio, dentro de um contexto, usando o ferramental que tiver à disposição. O André já mostrou essa frase na primeira palestra do nosso mês de atuação, mas a gente repete sempre no curso de Introdução ao UX, e eu não canso de repetir porque eu acho formidável. As melhores experiências estão na interseção entre pessoas, suas atividades e o contexto dessas atividades. É um pouco do que eu falei lá no início. Esse é um gráfico que o próprio Stephen Anderson, adaptado pelo André, né, quando a gente produz os slides do curso, explicando melhor, né, na interação de pessoas, contextos, atividades, você deve contemplar quem é essa pessoa, quem torna aquela atividade possível, o que você está fazendo, onde isso acontece, por que você faz isso, o que está acontecendo com você no atual contexto. Tá bom, e eu com isso? Vocês aí. Momento que a gente está. A gente ainda convive com cenários, modelos de relacionamento, de interação diferentes na nossa empresa, na relação entre nós enquanto funcionários com nossos colegas, nós enquanto bancários com nossos clientes. Convivemos com cenários como o de uma fila. Fizeram uma piada de hoje, mas sobre o Porta dos Fundos, o CAI, né? Mas ainda, não sei se infelizmente ou felizmente, porque ainda há algum valor, ainda vemos muito por aí cenários como de agências lotadas, principalmente num país como o nosso, que tem algumas carências até tecnológicas. Mas nós também, por outro lado, temos procurado desenvolver soluções inovadoras, baseadas em princípios inovadores de interação e relacionamento,
para que facilite a vida dos nossos clientes, tanto eles internos quanto externos, né? Então, aí quando a gente começa a falar sobre inteligência artificial, a gente conhece as plataformas e fica pensando no que pode promover em cada uma, né? Mas, na experiência que nós já tivemos, ficou uma lição. Atuar em um novo canal digital não é a mesma coisa que abrir uma filial da sua loja e colocar a coisa na prateleira para venda. Como que a gente pode explicar isso? Quando eu comecei a trabalhar com isso, cerca de 1 ano atrás, a gente, nas pesquisas iniciais, eu cheguei a resgatar um conceito que já existia, mas foi popularizado no web design ali pela primeira década do ano 2000, responsividade. Design responsivo, acho que a maioria de vocês conhece. Ele, no web design, é um tipo de trabalho que permite o seu conteúdo se adaptar a diferentes tamanhos e modelos de interface. Em um artigo de 2010, Marcotte falou uma coisa muito correta e interessante. Agora, mais do que nunca, projetamos para uma variedade diferente de experiências, e a responsividade nos oferece um caminho a seguir, finalmente nos permitindo projetar para o fluxo e refluxo das coisas. Como? Aí a gente começa a transacionar, se relacionar com chatbot no Facebook, no Messenger. Temos algumas experiências em outros aplicativos. Temos testado algumas coisas interessantes e começamos a também pensar em migrar de um modelo de relacionamento de perguntas e respostas, com aquele tipo de corpo conhecimento de saque, de informação ao cliente. Começamos também a pensar em transações, em promover um modelo de interação transacional baseado em conversas. Exemplo. Essa é a tela do nosso autoatendimento pessoa física da transação de resultado da Assembleia de Consórcio. Ela é uma tabela com 4 colunas, basicamente, que traz informações em cada linha das cotas que foram contempladas, como foi a contemplação, o número da cota, percentual do lance. Tem o crédito é o valor da carta que a cota foi contemplada. No nosso aplicativo, hashtag porra peruano, aplicando responsividade, essa consulta, essa transação, ela é apresentada de uma forma diferente. Ela é apresentada em profundidade, até que na terceira imagem você consiga ver as cotas premiadas. Trata-se de um grupo que eu estou participando. O grupo está muito no início ainda, e você vê que só a partir de lances entre 40% e 50% começou a haver contemplação na Assembleia de setembro. Foi ontem, né? Não, anteontem. Aí vem o desafio. Como é que a gente desenharia uma conversa para essa transação, né? Esse gráfico aí em cima, essa linha, ela é derivada do gráfico de volume de transações entre 6 de junho e 5 de setembro do serviço daquele serviço que nós falamos, da transação de resultado da Assembleia de Consórcio. Aqueles picos, os 3 picos, eu desafio vocês, quem conhece o produto consórcio, poderia me dizer o que acontece naqueles dias, nessas 3 marcas? É o dia da Assembleia. No período imediatamente anterior e imediatamente posterior ao resultado da Assembleia, é onde aumenta o volume de chamada por esse serviço. É quando a gente levanta hipóteses e vai a campo nesse período, entender o que acontece, com que propósito, em que contexto essas conversas poderiam ser desenhadas a partir do que o cliente tem feito, seja ele interno ou externo, né? A gente vai à agência e constata que antes da Assembleia, a intenção, na maioria dos casos, é de ofertar lance. E depois é consultar o resultado de fato. Entre outras coisas que a pesquisa nos permitiu observar. E aí você consegue desenhar uma conversa ou propor algo mais fluido do que uma tabela, sem prejuízo de, se o cliente pedir, a gente manda um anexo para ele, se a nossa interface permitir. Mas a gente oferece uma consulta, dá uma informação em linhas gerais, dizendo quantas cotas foram contempladas, falando sobre como
consistiu, em linhas gerais, essa premiação das cotas contempladas e oferecer a ele a possibilidade de realizar aquela intenção que a gente identificou como principal. Esse aqui é um outro conteúdo, é a fatura do cartão de crédito. Aí você começa a pensar nessas transações, em pensar em como as conversas poderiam derivar, aí você começa a aplicar a responsividade, né? Você identifica as informações principais dentro daquele contexto. O nosso formulário da consulta da fatura do cartão de crédito, como a gente desenharia uma conversa com ele? Eu não vou mostrar ela aqui, mas a gente, em pesquisa, identificou os pontos-chave, as informações principais dela. A gente talvez não precise mostrar todas as transações da fatura, mas a gente tem uma priorização do que é importante. Em primeiro, o vencimento, o estado, se ela está paga, está a vencer, se está no vencimento, o valor, principalmente, lançamentos, aí a gente entra numa conversa maior sobre quantos lançamentos mostrar, se vai agrupar, aí a gente não tem essa transação, tá bom, gente? Nem o design dela, pronto. E a gente identificou em segunda escala que a consulta de pontos do programa de relacionamento é um conteúdo muito consultado no relatório da fatura de cartão de crédito. Contratação de seguro alto. É um negócio tão complicado que ainda não existe no nosso aplicativo. Não sei se alguém está trabalhando no projeto para oferecer esse produto lá no nosso app do BB. Quando você começa a pensar em como poderia ser uma conversa para contratar esse produto, você chega à conclusão que se eu não mudar, se eu for fazer do jeito que ele está hoje, eu teria que fazer mais de uma interação com cerca de mais de 100 perguntas ou respostas. Se eu fizer 3 perguntas aqui, Jair, você ia gostar de curar uma transação com 100 perguntas e respostas? O Jair me falou mais cedo que dá para fazer, mas o cliente ia ter saco para responder 100 perguntas? Dificilmente. A gente não quer correr esse risco. O esforço é muito grande e a gente pensa em outras coisas. Possibilidades. Eu não vou pegar o cara e transformar no interrogatório. Senta aqui e responde tudo até a gente ter uma cotação. Não, a gente pode pensar em propostas diferentes. A gente pode pensar em transações acessórias relacionadas àquele produto. Por exemplo, você tem um sinistro, você tem uma pane no seu carro, você tem que ligar para a central. Que tal se a gente oferecer uma transação que permita acionar o socorro, conversando com a inteligência artificial, mandando a sua localização, se identificando antes, ou caso a gente já está desenvolvendo solução que permita trazer essa identificação do cliente, para que você consiga abrir numa conversa super rápida o acionamento de socorro. Mas espera aí, aquele papo de sermos todos 001. A gente tem uma série de ambientes de atendimento que a gente não pode deixar de levar em consideração o outro lado de quem vai estar dando suporte a esse cliente. Tá? Não esqueçam deles. Tá? A gente está pensando nas interfaces dele, está pensando em como vai ser o outro lado, esse suporte, para que todo mundo esteja sempre atento às pessoas, observar, considerar o contexto e, finalmente, proporcionar experiências assim. Valeu, Léo. É legal que o Léo chamou a atenção dessa questão do contexto, né? Porque às vezes a gente embarca nas soluções e pensa, vamos colocar transações em mídias sociais, mas não estuda toda a forma como fazer aquilo, né? No sentido de que a gente pode fazer de forma diferente. Uma vez que a gente tem a transação na mão, dá para fazer diversas formas e mudar, principalmente no ambiente conversacional, né? Então, a gente tem que sempre se perguntar, né, como que é a melhor forma de a gente chegar ao cliente, como que ele usaria essa solução, qual o contexto, não só bancário, mas de vida dele, e aí a gente realmente faz uma experiência diferente do que ele tem num canal convencional. Vou passar a palavra agora para o Jair. O Jair também trabalha com a gente lá, ele começou desde o início na inteligência artificial dentro do Banco do Brasil, então ele tem muita coisa a passar para a gente. O foco da palestra dele hoje é de curadoria digital. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Para a gente começar a conversar sobre curadoria digital, a gente tem que começar a falar da experiência do usuário, a gente tem que falar de uma coisa muito relevante para essa experiência do usuário, que é dado. O que é dado num mundo digital? Tudo. Se falam que o petróleo no passado foi algo importante,
o dado hoje é muito mais importante. Porque com o dado eu tenho a pegada digital do meu cliente. Eu sei aonde ele vai, eu sei onde ele compra, eu sei qual é o hábito dele. Se eu conseguir organizar esses dados, se eu conseguir concatenar esses dados, eles são mais do que dados. Eles passam a ser informações. E se são informações, eu posso conhecê-lo ainda melhor. E colocando dentro de um contexto de compra, um contexto de viagem, eu posso interagir cada vez melhor com ele. E com tudo isso, eu posso ensinar e treinar os meus modelos de inteligência artificial para interagir cada vez melhor, propondo para eles experiências simples ou sofisticadas, porque eu conheço o meu cliente através dos meus dados. Por isso que é tão importante eu pensar em como guardar, como organizar e como eu usar. Mas eu não penso na organização dos dados só para hoje, só para essa interação. Eu tenho que organizar, guardar para hoje e para o amanhã. Então é isso que a gente faz e a gente pensa da curadoria digital. O curador digital não é só um mero escolhedor de dados. Ele é um cara que tem que ver a importância daquele dado dentro do contexto da sua organização. Por isso que a curadoria do conhecimento é algo muito importante, e ela não é de hoje. Se a gente for olhar essa foto aqui é de uma biblioteca. O bibliotecário, ele faz a curadoria do conhecimento. Por quê? Porque ele organiza os livros de uma forma que fique fácil para o nosso usuário acessar o livro. Se os livros fossem dispostos de qualquer maneira, seria muito mais complicado para essa pessoa acessar a informação. E quando o usuário interage conosco através de um chatbot, o que ele quer? Ele quer um serviço. Mas esse serviço também é uma informação. Então a gente organiza, prepara os dados, guarda os dados para que eles sejam recuperados. E a interação por chatbot tem esse princípio. A recuperação de uma informação que está em algum lugar. Então eu tenho que preparar, organizar e conhecer esses dados para quê? Para que eu possa oferecer a melhor experiência para o meu usuário. E quando a gente fala em curadoria, o legal é que todo mundo imagina, o curador da galeria de arte, o curador do museu. Eles também organizam dados. Quando você entra em um museu, você sabe que ele tem uma lógica. Por quê? Porque o curador, ele garimpou, ele selecionou, ele agrupou essas informações de modo a facilitar a jornada do cliente. Então ele entra pelo primeiro piso, dobra na segunda porta, sobe a escada, dobra à esquerda e lá está distribuído o conteúdo conforme o curador acha importante que ele vá conhecendo e evoluindo a sua experiência. Por isso que nós temos que imaginar a curadoria digital da mesma forma. Organizar esses dados para que eu possa colocar a melhor experiência para o meu usuário. E no mundo digital? Bom, esse mundo digital que a gente está vivendo e convivendo com dois mundos, né, o mundo analógico e o mundo digital, a gente tem ainda, no Brasil principalmente, muito dado primário que não é digital. Eu tenho carteira de identidade, eu tenho certidão do cartório, eu tenho uma série de documentos que poderiam me dar informações, mas ainda não são digitais. Então, o futuro vai nos permitir a gente ter muito mais informações digitais e transformar essas informações, esses dados, em um conhecimento que me permita conhecer mais e melhor o meu cliente. O futuro a gente vai construir. Mas a gente tem que ter ciente que essa construção ela tem que estar posta para facilitar a nossa vida e facilitar a vida do nosso usuário, organizando esses dados, organizando essa informação para que ele possa acessar, para que a experiência dele ao perguntar como é que eu faço um Orocap,
ou como eu faço qualquer CAP, ou como eu faço qualquer coisa, esteja lá, fácil, numa linguagem que ele entenda, numa linguagem que seja perceptível. Essa pergunta pode ser por voz, essa pergunta pode ser por texto, essa pergunta pode ser por imagem. Eu tenho que ter a capacidade de processar os meus dados, utilizar a linguagem natural e entender o usuário. Eu não posso obrigar o usuário a querer falar o meu tequinês. Eu tenho que ter a capacidade, enquanto empresa, enquanto fornecedor de meios de contato com o meu cliente, de entender ele. A responsabilidade é minha como gestor. Então, o gestor coloca um chatbot de fluxo conversacional livre. Eu tenho a obrigação de entender o meu cliente, para aprender e cada vez mais entregar soluções que atendam ele. Eu não posso obrigar ele a conversar o meu diálogo. Eu tenho que entender o que ele fala. Esse é o mundo digital. E a curadoria? Eu faço curadoria hoje e não preciso fazer mais? Esqueço? Está pronta? Não. A curadoria é algo permanente, porque cada vez mais as pessoas vão interagir. E a cultura, assim como o Léo falou, no passado a gente usava o arco e flecha para matar o inimigo. Hoje a gente usa o arco e flecha para uma competição esportiva. Eu mudei hábito, eu mudei cultura. E a curadoria, por ser um processo de organização de dados, ela é perene. Por quê? Porque eu preciso capturar essas mudanças de cultura, eu preciso manter sempre acesa essa possibilidade de alteração de hábitos e da cultura das pessoas. Então, a curadoria é nada mais do que objetos em evolução, processos contínuos de modificação. O que disse um dos futuristas que me marcou é aprender, desaprender e reaprender. A curadoria tem esse processo. Eu aprendo hoje, eu desaprendo amanhã e depois de amanhã eu tenho que reaprender. Esse é um fluxo importante para o curador digital. E a gente tem que pensar em algo para a curadoria que traga valor, não só para o curador, mas principalmente para o nosso cliente, para o nosso usuário. Eu tenho que ter uma massa de dados em que eu possa enxergar o contexto daquele usuário, personalizar para aquele usuário aquela interação. Se ele é casado, se ele é solteiro, se ele está no Brasil, se ele está fora do Brasil, aonde ele está. Você sabe, e é uma das coisas mais interessantes, quando nós colocamos lá no Messenger, Facebook, o nosso bot do Banco do Brasil, uma das perguntas que mais vinham, e nós não tínhamos nem ideia disso. Vocês têm ideia do que era? Pedir o código IBAN, que é um código para receber moeda do exterior. E nós não tínhamos nem imaginado. Nós tínhamos várias perguntas, como localizar o cartão, onde está o cartão, mas isso era uma necessidade do nosso cliente e nós não sabíamos. Aí o pessoal lá da curadoria foi atrás, descobrir qual é essa informação, como é que eu ponho, como é que eu explico. E é uma coisa muito relevante, que às vezes parece tão simples, tão presente na vida, e os nossos clientes queriam. Então, passando a um passo mais adiante, a gente percebe que a curadoria ela tem domínios. E para que ela flua de forma mais aderente, porque os assuntos são transversais. Quando eu falo de crédito num chatbot, e eu abro esse chatbot para todo mundo, pode vir um gestor de uma empresa, né, do MPE, e perguntar sobre crédito. Mas não para ele, crédito para a empresa dele. Então, essa visão muito segmentada e muito estreita, ela traz para bots especialistas algo positivo. Mas algo para grandes empresas e grandes conglomerados, não é bom ser tão especialista. É importante que eu seja genérico o suficiente, mas também atenda o meu cliente, tenha grandes domínios de conhecimento, crédito, seguro, serviços. Por quê? Porque dessa forma eu vou atender o meu cliente e talvez eu necessite de um segundo nível para algo muito específico e muito detalhado.
E aí que a gente trata de quem faz isso? Quem cura isso? Quem organiza isso? É um cientista de dados? Eu acho que é mais do que um cientista de dados. É um cientista de domínio, porque ele tem que conhecer o dado, ele tem que saber como organizar esse dado, mas ele tem que conhecer o negócio, ele tem que conhecer o cliente, ele tem que saber quando o cliente vai ter aquela experiência. Então ele é mais do que um cientista de dados, que fica atrás do SAS, que fica atrás de tabelas, organizando tabelas. É mais do que isso. É conhecer como o cliente vai precisar daquilo. Então, nós podemos dizer que no banco a gente tem tentado construir cientistas de domínios que consigam entender mais do que a organização dos dados, que é extremamente importante, mas para que esses dados vão servir, para quem vão servir e como funciona o negócio, porque também não adianta eu não conhecer o negócio. Por isso, essa importância e essa relevância de conhecer dados, como eu trato meus dados, como eu organizo meus dados, mas como se dá o negócio, como se dá a experiência do cliente. É mais do que só organizar dados. Bom, essa nuvem eu tirei de vários posts que eu capturei lá, dos nossos chatbots. E a gente pode ver e ficar muito relevante que o que as pessoas mais querem é informação. Que horas abre a agência, que horas fecha a agência, como eu faço tal coisa, como eu distribuo tal coisa. Por isso que essa relevância da gente entender o que o nosso usuário quer. O que ele precisa, como eu vou atender ele, é através da organização dos meus dados também. Talvez isso nos ajude a entender, modificar o fluxo dos nossos processos de negócio, de como eu vou atender o meu cliente. Pode e deve. E essas informações que eu vou organizar, elas têm que estar capazes de atenderem os meus clientes nos mais diversos canais. Pode ser hoje no Messenger, pode ser hoje no portal do banco, amanhã, quem sabe, junto com a Siri, ou quem sabe com o Google, ou com qualquer outro fornecedor de serviços. Eu tenho que ser capaz, com os meus dados organizados, interagir com o meu cliente aonde ele está, e não obrigar ele a ir aonde eu estou, porque o mundo hoje permite isso, e é onde a nossa organização tem que estar. É aonde o cliente está, porque é lá que é valioso para ele, e é lá que eu vou tornar a experiência dele significativa. E no banco? Hoje a gente tem duas experiências muito significativas. Os nossos clientes internos, porque assim nós os tratamos, os nossos colegas da rede de agência, são nossos clientes, porque nós temos que produzir e facilitar a vida dele. Ele tem que ter uma facilidade de encontrar uma informação. Por quê? Porque ele está atendendo o nosso cliente fisicamente. Ele está lá na rede de agência, o cliente está sentado na mesa dele, e ele não tem tempo de abrir informações normativas, ele não tem tempo de abrir pop-ups, ele não tem tempo para isso. Ele precisa de respostas curtas e assertivas. Então essa é uma das nossas experiências. A outra experiência é com o nosso cliente, onde a gente já atende ele pelo Messenger, já atende ele pelo Twitter, e no futuro a Deus pertence, e a gente vai saber o que mais a gente vai entregar, aonde mais a gente vai entregar para eles. A Norminha, a Érica, né? Norminha. E aqui, onde a gente está aonde o cliente está. Muito obrigado. Muito bom, Jair. É legal que o Jair fez algumas provocações aqui para a gente levar a sério a curadoria, né? Então, assim, a curadoria, a gente gere a informação. Então, ao mesmo tempo, existe uma
uma formação específica para a gente fazer curadoria. Nós todos ajudamos a curadoria, quando a gente pergunta para os bots e tal, mas quem está por trás lá gere essa informação. Então, a provocação do Jair foi bem dentro desse quesito, né? O quanto que o curador é importante nesse processo da experiência digital. Pode abrir para a pergunta? Eu tenho uma pergunta para eles, posso fazer? Então, vamos lá. É meio provocativa, tá? Mas acho que vai dar um bom debate, porque acho que a gente falou muito do o que fazer, né? Então a gente falou que temos que procurar o contexto do cliente, temos que procurar o contexto de vida, contexto do banco, temos que estar onde o cliente está, em vários canais. Falamos também da experiência lá da Volkswagen e da importância da curadoria. Mas eu queria saber qual que é a receita de bolo, né, para isso, né? Agora é o como fazer isso, né? Então, como é que a gente vai construir um chatbot com toda essa inteligência, ou mesmo uma experiência de inteligência artificial que considera todas essas variáveis que a gente disse aqui? Eu acredito muito no trabalho colaborativo, né, como até foi anunciado. E, para mim, ter skills diferentes dentro de um time ajuda a gente alavancar isso de uma maneira que pessoas olhando, trazendo olhares diferentes, né, para o mesmo problema, né? Então, o Scrum Master, o PO, está olhando para o desafio do negócio, para o tempo de lançamento, né? O Jair está olhando para a curadoria, né? E você trazendo, por exemplo, um designer, um cientista de dados, cada um vai olhar e tentar tampar um buraquinho da nossa solução. E assim como qualquer inteligência artificial, a gente tem a questão da maturidade, né? Então, o trabalho permanente vai cada vez mais chegar. Do ponto de vista de construção, eu acredito muito no planejamento, né? Um planejamento bem feito. A gente vê muito na indústria qual que é o grande desafio. Vamos implementar a tecnologia, né? E a tecnologia é muito importante, porque sem ela não funciona, né? E muitas vezes a gente peca, de fato, em olhar e testar aquilo, né? Será que a nossa solução está funcionando? Um dos primeiros casos, que eu lembro, um dos primeiros testes que eu fiz com inteligência artificial que eu estava construindo, a primeira ação mais básica, a gente não tinha uma intenção criada. Então, pensa, chega para usar a inteligência, a primeira coisa, como é que eu ligo esse negócio? Não responde. Então, às vezes você se pôr no uso, né, e ver isso também, as pessoas utilizando, é muito importante para a gente construir uma solução que vai aderir e resolver o problema das pessoas. Eu diria que não existe receita de bolo, mas nós estamos testando bons ingredientes que tendem a gerar uma receita boa no final, né? A gente está investindo, atuando com design. Quando eu falo design, entenda a abrangência de UX, entenda a abrangência de pesquisa e de interação de forma geral. Curadoria, conhecimento. Mas uma coisa fundamental que eu esqueci de falar, mas estou tendo a oportunidade, diz respeito à adaptação das nossas APIs. Para aquela transação de fatura de cartão de crédito em conversa, a gente priorizou 5 ou 6 informações, consultamos 3 APIs diferentes tivemos que fazer uso de 3 APIs diferentes para que trouxesse aquelas 6 informações. A gente, investindo nessa modernização das APIs, a gente vai ter mais agilidade para promover essa responsividade e adequar o contexto. Roberto, pessoal, eu acho que não tem receita de bolo. Acho que casos são casos. Por causa do cliente, para que a gente está trabalhando. Qual o momento e qual o contexto que a gente vai atuar, né? Se a gente estiver atuando no Facebook Messenger, é um projeto. Se a gente está atuando no portal do banco, talvez seja outro. Porque as pessoas vão estar em contextos diferentes e agindo e interagindo com a solução. Então, talvez em algumas eu tenho que criar soluções que vão usar imagens, outras eu tenho que utilizar texto, outras eu tenho que guiar ele para dentro do meu conteúdo, porque talvez ele não tenha tempo para digitar. Então, não há uma receita de bolo. É importante a gente ter a experiência do usuário, saber o que ele precisa, através dos dados, organizar os dados, para que a gente possa extrair o melhor da experiência que a gente vai entregar para ele. Boa tarde, meu nome é Auri, eu trabalho na divisão de cliente interno na tecnologia
GServe. E, na verdade, eu queria tirar uma dúvida. Como é que está o roteador do chat? Que há um ano atrás, mais ou menos, eu trabalhava com isso. E o maior problema que o pessoal do cliente interno reclamava é que eles faziam pergunta no cartão sobre a abertura de conta ou suporte. Bom, o roteador é uma solução complexa, que inclusive a própria IBM está estudando como fazer. Por quê? Porque eu tenho limitações técnicas das soluções, e não só da solução da IBM, como todos os fornecedores têm, a Microsoft tem, a Google tem, e o banco é gigante. Eu tenho mais de 1.000 e poucos modalidades de produtos, serviços, tipos de atendimento e clientes específicos. O roteador, ele está... em ponto final, nós estamos avançando significativamente, né? Agora a gente já tem um modelo pré-definido que está testando, a gente já está testando ele, mas a gente está pensando numa evolução já dele, né? Utilizando N-gramas, outras formas de treinar as nossas soluções, os nossos modelos de IA, para que eu possa ter respostas mais rápidas e muito mais assertivas do que a gente está tendo com a nossa experiência já. Só para complementar, está em fase de testes, tá? Então a gente já tem os testes com o roteador, inclusive com a GServe mesmo, né? Oi, boa tarde. Giovanni aqui da Decoy. Eu queria fazer uma pergunta, acho que é mais para o Murilo e para o Jair. Queria entender que vocês falassem um pouco como que o Watson lida com transferência de aprendizagem. Por exemplo, num projeto você tem que treinar ele para ele entender sotaque, por exemplo. Num outro projeto você consegue aproveitar tudo que foi aprendido num projeto, ou você tem que treinar de novo o sotaque, por exemplo? Para nós do banco é fácil. Não sei se para outras empresas, porque nós temos uma solução chamada NIA, Negócios e Inteligência Artificial. Então, todo o nosso trabalho é depositado de organização dos dados, de preparação dos dados, né, em classes, intenções, exemplo dessas classes, fluxo de diálogo que o nosso cliente vai ter, tudo dentro do NIA. Então, hoje, com todo respeito ao nosso parceiro, grande parceiro, que é a IBM, nós podemos ligar o NIA no Google, na Amazon ou qualquer outro servidor que tenha motor de inteligência artificial, e a gente vai continuar. A inteligência construída no banco está no banco. Nós utilizamos os serviços e os algoritmos da nuvem porque é mais eficiente hoje, né? Até a gente desenvolver um modelo, entrar em paralelo com os outros, a gente ia demandar mais tempo. Mas hoje a gente já tem os nossos cientistas de dados desenvolvendo modelos, desenvolvendo processos mais evoluídos, inclusive com imagem, preparando voz, e tudo isso dentro de casa. Mas a nossa parceira nos permite nós construirmos isso e utilizar os serviços do NLC, NLU, WKS, a gente tem um monte de API lá, de modelos, que para nós tem nos auxiliado a crescer enquanto empresa, enquanto inteligência corporativa. A IBM ela trabalha muito no quesito de ser o melhor parceiro, né, do seu cliente. Então, essa oferta de APIs, de fato, ela é um acelerador da solução que é a tua solução, né? Então, por isso que a gente conta tanto com um time de tecnologia, um time de negócios e um time de design. Porque não existe fórmula mágica, né, como a gente viu. E cada empresa, ela foca em resolver aquilo que ela acredita que é melhor para o seu negócio, né? E as ofertas, as APIs, elas ajudam a gente a acelerar esse processo, né? De fato, a colocar uma solução mais rápida. Mas essa solução ela vai evoluir com o tempo e sim, na parceria entre cliente, né, com o cliente. Hoje, o banco, eu sei que existem pessoas de outras empresas, mas o banco, ele
já tem a sua instrução normativa sobre o uso de inteligência artificial, sobre a questão da curadoria, e a responsabilidade é da unidade de governança de TI e processos. Então, tudo que versar sobre atualização de conteúdo das nossas interações na curadoria está sob gestão da UGP e dos donos do conteúdo. Então, nós provemos a inteligência, nós provemos os meios para que seja construído, mas isso está a cargo de cada gestor de cada IN. Mais alguma?